Boa noite a todos. Graça e a paz para os irmãos. Estão todos bem, irmãos? Um ambiente como esse, né? Tô meio molhado, irmão. A igreja que eu tava lá dando não tem o ar-condicionado, não. E graças a Deus eu me sinto honrado em o pastor ter confiado para hoje estar aqui diante dessa noiva, dessa igreja, desse templo que é você, desse membro de Cristo que somos nós. Se tem algo que eu amo fazer é ministrar a palavra do Senhor. Sou o pastor Hélio Oliveira, sou da cidade de Tefé, município de Tefé. Minha esposa Bárbara e minha filha Gemi Melena. Estamos aí com a irmã Marciele, ela nos trouxe a Manaus para que a gente viesse orar, a mãe dela, e a gente tem deixado Deus usar a gente nessa cidade. E graças a Deus, eu creio que aqui não vai ser diferente do que aconteceu ali na igreja onde eu estava. Agora há pouco eu vi Jesus curar a leucemia lá. Pessoas ficaram lá curadas e eu só deu tempo de terminar e ficaram lá se enchendo do poder. Eu tive que descer do altar, correr para a beira da rua, pegar um mototáxi para estar aqui. Para mim é gratificante. Evangelho de Lucas, capítulo 7, irmãos. Prometo não tomar muito tempo dos irmãos, mas prometo também deixar Deus me usar. Meu sogro está aqui com a gente, irmão Sérgio, vovó, irmã Larissa, Emily, são a família da minha esposa e são minha família também. E vocês, como são família da Marciele, então são também minha família. Pelo menos assim eu creio que nós vamos para um céu onde eu vou encontrar vocês lá e nós vamos estar todo mundo junto lá. Lá não tem placa, não tem denominação. Lá nós vamos ser. Amém? Quem encontrou, diga eu encontrei. Capítulo 7, verso 11. Só quem puder estar de pé, esteja de pé. Verso 11, o contexto vai dizer: o filho da viúva de Naim. Amém? Diz o verso 11: e aconteceu que pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou-lhe o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E restituiu a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Podeis assentar dando glória a Deus com aleluia. Eu acredito que quando a glória sobe, a glória desce, irmão. Jesus ensina a nós que é dano que se recebe. Se a gente quer ter alguma coisa, irmão, a gente tem que dar, tem que plantar. Amém? Evangelho, eu quero dar um tema para essa mensagem. Não sou muito de dar tema às mensagens, mas eu quero dar um tema a essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração em 2012, esse tema. Nada ainda acabou. É só um recomeço. Você entendeu o tema? Nada ainda acabou. É só um recomeço. Amém? Evangelho segundo escreveu São Lucas. Lucas e Marcos foram homens bem ousados, irmão. Mateus. Por quê, pastor? Porque nós vemos que Marcos é o evangelho mais antigo. Os evangelhos sinóticos, Marcos é o mais velho. Mas depois vem Lucas. Só que nós vamos ver Mateus, nós vamos ver Marcos, e não está tão coerente as suas escritas.
Mas Lucas é coerente em todo o evangelho. Ele é muito cauteloso. Ele é muito cuidadoso. E ele é um médico, irmão. Há uma formação acadêmica na época que ele se formou, que muitos hoje no século 21 está correndo. Então ele se forma numa época, a Bíblia vai dizer, e se não me falha a memória, Paulo gera ele, porque ele tem procedência grega. Então ele vai ser muito ético quando ele vai dizer, do capítulo 1, do versículo 1, do capítulo 1, do verso 1 em diante, ele vai dizer: tenho por então em ordem, ó excelentíssimo Senhor Teófilo, as coisas que nós temos ouvidas e que temos visto, por em ordem, ele está dizendo, eu botei em ordem, e que são verdadeiras. Ele estava afirmando. Muitos de nós começam uma história assim com Jesus. Nós começamos indo no culto, às vezes é por causa de uma jovem, às vezes é por causa de um jovem, às vezes é porque a gente está com um problema mesmo e a gente não tem mais para onde ir. Corre atrás do Todo-Poderoso. Então Lucas, um jovem médico, vai começar o seu livro, só ele começa contando a história de Isabel. Que não dá para falar de Jesus sem antes falar de Elias, de João Batista, que a virtude de Elias está na vida dele. Ele vai dizer, está escrevendo até, ele é bem objetivo, ele escreve, é um só homem. Alguém letrado, alguém culto, bem mesmo, mas a sua cabeça também está a prêmio por causa disso. Hoje, está estampada às vezes nos jornais, está aberta na nossa televisão, em cima da nossa cômoda, às vezes empoeirada no fundo do guarda-roupa. Alguns só andam com ela no celular. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: homens morreram por causa desse evangelho. Homens colocaram a sua cabeça a prêmio para que essa palavra hoje tivesse lida para você ouvir. E se não me falha a memória, Romanos capítulo 10 do verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só de eu ler o texto, Deus já acrescentou a tua fé. Você já não vai sair da mesma maneira. E sem dizer que os louvores, tudo que aconteceu nesse culto que eu não participei, mas que eu sei que Jesus está aqui. E ele vai escrever, ele vai falar de Isabel, ele vai falar de Zacarias que ora. Primeiro que ele é médico, né? Como é chato a gente estudar para algo e a gente descobrir que é. Então você pode correr o que você quiser correr, mas eu quero dizer para você que maior é Deus. Imagina Lucas ter que se deparar, ou se ele conheceu Isabel. Se ele é grego, ele é um médico de uma clínica particular. De repente, ele vai escrever a história de uma mulher que viveu a vida inteira estéril. E que Deus, nos seus últimos dias de velhice, nos seus últimos anos, abre a sua madre. E naquela época não havia inseminação artificial, irmão. Era milagre mesmo. Hoje o mundo vive se escondendo. A maioria das mulheres vive se prevenindo de não engravidar. Naquele tempo a mulher morreu para dar a luz a um filho. Raquel vai dizer: me dá um filho, senão eu morro. Jacó. E hoje a mulher. Então ele vai escrever milagres que para ele é milagre, porque ele viu que a medicina que ele estudou não fez. Então quem está aqui nessa noite, o Jesus de Nazaré, eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero dizer para você que não há limite para o poder dele, não há limite para o que ele possa fazer. Se você vem em busca do milagre, você está no lugar certo, você sairá daqui com ele, porque ele tem todo o poder. Então o texto em si, aí vai dar um nó, vai embaralhar, irmão, a mente de Lucas. Agora, eu lembro que eu evangelizei em 2010, se não me falha a memória, um físico. Nós passávamos o tempo discutindo, depois da escola dominical. Ele dizia: a terra gira, eu dizia: o sol gira. Ele dizia: a terra gira, não, o sol gira.
Mas por quê? Pois que fundamento tem nisso? Eu dizia porque Josué orou e o sol parou. Então para quem está em movimento. E nisso a gente discutiu uma beça. Hoje ele é um grande obreiro. Aceitou Jesus. E não, e bati de frente, não, eu acredito na Bíblia. Não, a ciência, eu não acredito na Bíblia. Rapaz, tu é fanático, eu acredito na Bíblia. Eu morri acreditando na Bíblia. Alguns historiadores que dizem que há uma margem de erro na Bíblia. Eu ainda não encontrei essa margem. Eu acho que ela é 100% certa, 1000% certa. Porque está escrito aqui tem atravessado os milênios e tem mudado milhares de vidas. E continua mudando. Hoje eu ministro essa palavra aqui para você, mas milhares de anos fez o mesmo efeito, ou surgiu um efeito menor do que vai surgir hoje na tua vida, porque você não sairá daqui igual. Essa palavra vai mudar a tua vida e o rumo da tua história. Ah, não, pastor, Deus marcou, Deus sabia esse dia que eu ia chegar aqui ofegante, todo suado, mas ele sabia que tinha uma noiva linda esperando para ouvir uma palavra tão abençoada. O contexto vai dizer o filho da viúva, então ela já é viúva. E as mulheres daquela época não é que nem a de hoje não, o marido morre hoje, casa amanhã. Tinha umas que decidiam passar o resto da vida viúva. Ia viver de catar resto no campo dos outros. Ia viver de migalha, mas não se vendia. Não procurava outro casamento. Honrava o esposo. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai a uma cidade chamada Naim. E ele vai com uma multidão. E vem de lá outra multidão. Tem vezes que tem uma multidão perto de nós. Chora com nós. Caminha com a gente. Mas não acontece nada na vida da gente. Não muda nada na vida da gente. E ela não conhecia Jesus. Mas ela vem de lá para cá. Eu não sei para onde você está caminhando. Mas eu sei que você está caminhando na direção do Mestre. E se você está caminhando na direção do Mestre, sem que ela soubesse, o caminho do cemitério naquele dia fez ela cruzar o caminho de Jesus. Talvez você ainda não tenha entendido o que você hoje está enfrentando, está levando você para a direção do Mestre, está levando você ao Mestre. Se prepara, você vai ter uma experiência com o Mestre. Se prepara, ele vai aparecer. Está chegando o momento dele se comparar. Ele vai se confrontar com você. Você será surpreendido. Você será surpreendido. Você vai ver que por trás dessa história, por trás desse sofrimento, por trás desse choro, algo lindo. Como assim, pastor? Ela vem de lá chorando. Ela vem caminhando, consolada por muitas pessoas. Mas Jesus está olhando ela passar chorando. Eu sei que tem vezes que a gente chora lá dentro do quarto, só a gente. A gente esconde do marido, esconde da esposa, que é a flor e a sede. Tem coisa que a gente... Mas tem dia que a gente escancara mesmo. Então ela vinha chorando no meio da rua. E não faz mal chorar não, irmão. Quer um conselho de Deus para a tua vida? Borra a maquiagem hoje se tu quiser chorar. Bagunça o cabelo. Mas saia daqui com a resposta. Ela vem rerebaço de cabaia. Ela vem toda, pastor, ela vem. A Bíblia vai dizer que Jesus vai perceber, Jesus vai notar o choro dela. E o choro ainda faz a diferença, querido. O choro ainda faz a diferença. É por isso que o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Jesus olhou para aquela mulher chorando e algo chamou a atenção. Ele viu que o choro dela era de verdade. Ele percebeu que ela não estava em paz com a perda. Tem vezes que a gente perde, mas tu sente-se em paz. Mas ela não estava em paz. Porque quando a morte leva aquele jovem, está levando todo o poder financeiro dela, está levando toda a lembrança do casamento dela, está levando todos os traços do esposo dela, está levando todo o sonho que ela sonhou. Ela está vendo ir embora e é o último momento e ela está chorando.
Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei se você já desistiu, mas eu quero dizer, Jesus hoje nessa noite me trouxe aqui para dizer para você, Ele está parando agora na tua frente, Ele está dizendo, não chore. Eu não sei o que tem causado choro em você, mas Jesus está dizendo, oh, papai, assédia a você essa noite, não chore. Aquela mulher talvez pare, por que eu não devo mais chorar? Você não está vendo a minha situação? Aí Jesus vai fazer o impossível, Ele vai parar o esquivo. Porque quando Jesus está conversando com ela, não chore. Aí depois o texto vai dizer que Jesus vai parar o esquivo. Então significa que quando Jesus está dialogando com a mulher, quem está levando o jovem ainda continua andando. Porque Jesus está dizendo que vai fazer o milagre, mas tem sempre alguém que está próximo a gente, está dizendo não vai dar certo não. Não acredita nisso não, isso é conversa, é baracé. Mas se preocupa não, Jesus vai mandar parar esse pessoal aí, esse pessoal linguarudo que fica dizendo que achando que não tem solução para tua casa, ei, que a tua família é motivo de derrota, é mentira do diabo. Jesus já marcou o dia exato para salvar aquele que tem causado choro em você, e vai chegar o momento. E Ele marcou essa noite com você aqui. Então ela está conversando e continua a caminhada. E Jesus erra. Jesus tem que botar a mão para parar. Para aí. Todo mundo fica espantado porque parou. Naquele tempo o pessoal era pago para chorar nos velórios. Naquele tempo tudo era um cenário. Era pior do que os teatros que faz hoje. Era tudo choro. Aquela ladainha toda lá, tinha até instrumento. Era tudo pago para estar ali. A pessoa está vivendo um momento difícil, ainda tinha alguém arrancando o último que tinha. Às vezes tem gente que está passando um momento difícil e ainda parece um embaraçado para querer se aproveitar da situação. Mas Jesus chegou essa noite para parar o choro da tua vida. Jesus chegou essa noite para parar aquilo que vai levando o teu filho, o teu esposo, a tua filha, aquilo que vai levando. Porque quem está levando o esquife, né, pastor? Está levando para dar o fim. Vai botar dentro de uma caverna e desde lá não vai ver mais. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não sei o motivo de você estar aqui, mas tem alguém na tua família, na tua vida, que tem pessoas que estão levando ele para o final, mas Jesus hoje está parando. Jesus hoje está parando. É para a sede calar. Jesus hoje está parando esse barulho. Jesus está dizendo, para aí, rapaz. Talvez essa pessoa não esteja aqui, mas Jesus está visitando ela onde ela estiver. Jesus está dizendo, porque Jesus, quando Ele para, Jesus vai se dirigir ao jovem. Porque Jesus está falando com a mãe. Jesus está falando com você aqui, mãe, pai, esposa, esposo. Mas se preocupa mais não. Jesus está dizendo, não chore mais não. Eu cheguei na casa, não chora mais não. Deixa comigo. Mas tem alguém ainda estão levando, pastor ainda continua indo, pastor convida para a igreja, ele vai para outro lugar, vai para o bar, não se preocupa não, Jesus está dizendo, não chore, rapaz. Jesus agora está parando, quem está conduzindo ele para a direção oposta. Jesus para o esquife, vai olhar para o jovem, vai parar e vai dizer, ei jovem, aqui eu te digo, levanta-te. Jesus está dizendo, ele vai visitar aquela pessoa que tem causado sofrimento, dor, motivo de choro. Jesus está dizendo, levanta-te, aonde ele estiver agora, o Espírito Santo está visitando, vai dizer para ele, levanta-te. Oh, e para a sede cabalha. Ei, la sede. Porque esse é o poder de Jesus. Você está aqui adorando Ele, Ele está trabalhando, Ele está indo lá, Ele está parando a morte, Ele está parando o acidente. E se enganou quem pensou que para você acabou. Deus tem um recomeço dentro disso aí. Ela é bacai a sede. Nada acabou, há um recomeço de Deus na tua história. Há um recomeço para a tua família. Mas tem de vez em quando o embaraçado desiste. Para. Não confia mais não. Porque ele não sabe, né, irmão? Quantas madrugadas tu enfrentou de joelho. Quando a gripe, quando uma enfermidade tentou levar quando era criança. Aí agora, depois de adulto, é fácil. Mas aquela mãe ainda estava ali. Uma viúva só vai ter o sustento dentro de casa quando o seu filho se tornar de maior.
Olha a viúva, lá no Antigo Testamento. Aqui Eliseu, que sustentou Eliseu e os profetas. No momento da dificuldade dela, o que é que ela foi lá? Rapaz, Eliseu, veio meu credor, quer levar meus 2 filhos. E Eliseu vai dizer: o que tu tem em casa? Jesus está perguntando para você: o que tu tem em casa? Ele vai dizer: eu não tenho. Ela vai dizer: eu não tenho senão uma botija de azeite. Ele vai dizer: pega vasilhas emprestadas dos teus vizinhos, vai lá, empresta. Estão querendo levar os meus filhos. Pegue vasilha emprestada. Deita o óleo. Você tem que ter, irmão. Para Jesus fazer o milagre, você tem que ter. E o bom quando a gente pede conselho, né, pastor? Aí tem gente que é muito abençoado. Pega lá e vai lá no Facebook, no Instagram, vai lá no Kawaii, bota o videozinho, o trecho. Procura um líder que tem uma direção de Deus para te indicar o que fazer. Aquela viúva, ela procurou o homem de Deus. Ele deu o conselho para ela. Ele disse: o que tu tem em casa? Porque o homem de Deus, que é homem de Deus, ele vai olhar. Tu vai ter lá, ele, pastor, é um cachaceiro. Ele vai dizer: não, é um bom obreiro. Ela vai dizer, ele vai dizer: não, pastor, só vive na festa essa menina. Ele vai dizer: não, breve ela está no circo de oração, breve ela é a levita da casa do Senhor, breve ele vai estar adorando, breve ele vai pregar, breve vai ser um pastor. Sabe por quê? O homem de Deus, ele tem a visão. Ele não, ele não tem uma visão de derrota. Ele não vê a tua família fracassada, ele vê uma família que Deus vai erguer. Ele vê uma mulher de oração, ele vê potencial em você e que Deus vai te dar vitória. Ele vai perguntar: o que tem em casa? Ela disse: eu tenho uma botija de azeite, logo vai acabar. E ela vai encher tudo, aquela viúva. Só que ela não vai desfrutar logo do óleo. A Bíblia vai dizer que ela vai tornar o homem de Deus. Ela vai dizer: encheu todas as vasilhas, o que eu faço agora? Às vezes tem profeta que não quer nada nosso não, irmão. Deus traz para perto de nós só para abençoar a nossa vida mesmo. O profeta vai dizer para ele, para ela, varão: vai, vende o azeite, paga a tua conta e vive tu e teus filhos do resto. O homem de Deus quer ver tu abençoado, não quer tua benção não. O homem de Deus quer ver o milagre da tua casa, não quer que o milagre da tua casa saia não. Então Jesus está dizendo nessa noite: nada acabou. Não desista. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é o rumo da tua empresa, eu não sei, pastor, empresa é a única fonte de renda daquela mulher, era aquele filho, e o inimigo matou ele, talvez já fechou, parou, mas Jesus nessa noite vai fazer um milagre. Jesus me trouxe aqui para erguer a tua história, a tua família, o teu ministério, a tua vida conjugal, a tua vida social. Papai, é sério. Eu sou só instrumento, irmão. Aí Jesus diz para ela. E o interessante é que ele vai dizer para o jovem: jovem, eu a ti te digo, levanta-te. O morto levantou. Levantou ou não levantou, irmão? O texto diz que ele levantou ou não levantou? E começou a falar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? E a pessoa que está dentro da tua casa nem morta está. E às vezes a gente já desistiu. Às vezes nós mesmos dizemos: não tem mais jeito. Isso aí não vai mudar não. Essa empresa já está falida. Essa porta não tem mais como. Para de falar isso. Jesus está dizendo para você nessa noite que ele vai levantar. Olha, aquele jovem estava morto. Jesus Jesus visitou ele. Jesus não foi com ela. Jesus não orou nela. Jesus não falou nada para ela. Jesus vai a ele. Você crê comigo que Jesus está indo a essa pessoa agora? Ele está indo de encontro. Rebaracete, ó. E está dizendo aqui: eu te digo, levanta-te. E ele levanta-se, ele começa a falar. Eu vou ousar em dizer que isso aqui, eu creio que aqui é cristão mesmo, lavado e remido.
O texto vai dizer, e ele começou a falar. Não sei se ele era mudo antes, mas só se começa uma vez. Aí eu comente de pregador, irmão, fico muito feliz. Eu não sei o que o inimigo pensou que arrancaria de você, mas o que Jesus, quando ele traz de volta, meu amigo, ele traz melhorado. É sério. Jesus não vai somente trazer, essa pessoa vai trazer melhorado. Se prepare para ver ele louvando, se prepare para ver ele pregando, se prepare para ver frutificando. E se é a tua empresa que estava falida, se prepare para vir com outra porta, se prepare para vir, porque o Eterno está aqui nessa noite e ele está colocando de pé, ele está liberando uma palavra profética sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. E quando Deus diz para levantar, meu amigo, quem não obedece a Deus, irmão? É o próprio Eterno que está dizendo, levanta-te, fica de pé. É Jesus que vai levantar essa pessoa. Se preocupa, Jesus disse, para de chorar, comece a se alegrar, porque o milagre já aconteceu, está acontecendo essa noite. Não, pastor, não tem mais jeito não. Tem sim. A Covid não matou, o tráfico ainda não matou, as facções ainda não mataram. Ainda está vivo. Sabe por que ainda está vivo? Porque ainda há esperança. É porque ainda há um projeto. É porque a promessa ainda está de pé. É porque a promessa ainda está viva. É porque Jesus... que Jesus está levantando, pastor. Jesus está levantando essa noite para fazer diferença. E o mais interessante é que depois que ele começa a falar, vai ter um ponto, e em algumas traduções vai dizer, e ele restituiu a sua mãe. E tem alguém aqui nessa noite que está precisando de uma restituição, está precisando ser devolvido, que o inimigo roubou. Ah não, pastor, está tudo bem, mas você ainda tem a paz que tinha antes? Você ainda tem o mesmo vigor que tinha antes? A tua fé no Eterno ainda é a mesma? Porque, irmão, quando nós é no primeiro amor, nós olha para... Não tem momento não. Não tem chuva, não tem sol, nada para nós. Mas quando a gente perde esse primeiro amor, né, pastor? A dor do dente, da dentadura, faz nós ficar em casa. Ah, meu cabelo tá doído, é até uma peruca que usa, mas não dá para ir no culto hoje não. Mas Jesus me trouxe hoje aqui para restituir esse amor, para restituir esse vigor. Você achava que não havia mais solução para a tua casa, se enganou até você, até nós se enganamos, porque Jesus tem todo um projeto dentro disso. Isso que está causando dor em você, se prepare, de agora em diante isso vai produzir alegria. Jesus vai produzir sorriso no seu rosto, você vai ter paz, você vai se orgulhar. A Bíblia vai dizer que Jesus restitui a sua mãe. Jesus está trazendo para perto de você o que foi arrancado de você. Jesus está entregando de volta porque é seu. Esse casamento é seu, essa família é sua, essa porta é tua. É para a Sébia. Foi Ele que te deu. Você é dele. E aí de quem tocar em você. E depois que ele restitui a mãe, e vai dizer, e de todos se apoderou o temor. De todos. O termo vai usar de todos. Até agora, meu vizinho tem perseguido bastante. O macumbeiro tem falado besteira. Mas depois de hoje, macumbeira, pai, não vamos mexer com aquela mulher lá, não. Pai, não vamos deixar aquela igrejinha de mão, porque deu ruim aqui, ó. Ninguém quer mais descer aqui, não, no centro. Rapaz, aquela jovem lá é diferente, vamos parar de perseguir ela aqui. Como assim, pastor? O texto está dizendo, e de todos se apoderou o temor. Quando eles viram o milagre na casa daquela mulher, de todos o temor vai se apoderar. Quando eles verem o milagre acontecer na tua casa, quando eles verem o teu filho liberto, quando eles verem que o teu casamento é projeto de Deus, quando eles verem que a tua família foi Deus que te deu, quem escolheu você foi Deus. E
Ele lhe trouxe hoje aqui para dizer isso para você. De todos se apoderou o temor. Todo mundo vai temer agora. Antes de falar em você, vai pensar 2 vezes. Antes de decidir brigar com você. Aquela perseguição dentro do teu lar, na tua casa, na tua vizinhança. Hoje Jesus está parando. Perceberão que havia algo de Deus em você. Pensaram que tinha acabado para você, mas vão ver você. Porque quando ela não vai mais para o cemitério, ela volta para casa. Jesus está dizendo para alguém aqui que até o rumo que você estava indo era só até encontrar Ele. Você já encontrou Ele, o milagre já aconteceu. Volta para casa. Volta, muda agora o curso da tua viagem. Não viaja mais não. Caiu o prefácio. Cancela a viagem, não abandona o teu lar. Não sai desse casamento com perparassédio. Mantém-se no que Deus lhe deu. Ele deu a você. E é Ele que vai devolver, porque Ele restitui a mãe. Jesus está restituindo na tua vida. Só quem querer levanta a mão, dá um glória a Deus. Nós temos 10 minutos, fica de pé. Eu quero terminar essa mensagem profetizando nessa geração de profeta do século 21, nessa geração de homens e mulheres de Deus que farão a diferença em Manaus, que Manaus inteira vai olhar e vai ver. Ei, Jesus,